Boa tarde, torcedores cruzeirenses. Boa tarde, Raposa. Tudo bem com vocês? Mais um cortezinho que eu deixei aqui pro canal, né, para vocês assistirem aí sobre a proposta do Caio Jorge pro Cruzeiro. O Zenit fez uma proposta de 35 milhões de euros no Caio Jorge. Caio Jorge aí se pronunciou, né? E fiquem aí com a notícia. Voltamos pós notícia com conclusão, tá? Deixar todos os créditos do vídeo para o canal Jogo Aberto. Galera, se inscreva no canal, deixa o like, é isso aí, beleza? Até daqui a pouco. Passa este momento, o que o clube busca, né? Voltar para a Libertadores em 2026, a não ser que o Caio Jorge realmente manifeste um desejo assim de voltar à Europa, coisa que recentemente, há cerca de 45 dias, ele falou que neste momento as coisas podem mudar, já pode ter mudado, inclusive, desse momento que ele falou para agora, que já viveu essa experiência de ir à Europa, que no momento gostaria de continuar no Cruzeiro, ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, que ele é na situação de momento com 11 gols, chegar à seleção brasileira. Daqui a pouco o barulho está ficando insuportável, né? Mas não é o barulho da questão midiática. Aliás, eu acho que se o Caio Jorge jogasse em algum centro que fosse Rio ou São Paulo, ele já teria pelo menos uma convocação no currículo do que ele tem feito na temporada até então. Então, esses são os desejos até então do Caio Jorge, porque com sinceridade, a gente sabe, o Pedro Júnior esteve aqui, o Cruzeiro tem uma situação muito bem definida, muito bem alinhada, de aportes que precisa fazer e que serão feitos ao longo, principalmente, dos próximos 6 anos. Só para esse ano, o Pedro Lourenço disse ao Central da Toca, em 28 de janeiro desse ano, que para esse ano são 600 milhões de aporte. Então, assim, claro que quem faz as contas, quem faz os cálculos é o departamento de futebol, mas me parece que teria que ser um combo de uma grande decorosa. 50 milhões dá o quê? Vezes então, 6, metade do aporte. O Alisson vendido por quanto? Eu não posso. De 20, mas ainda Eu não posso fazer esse tipo, porque 50 hoje milhões de euros é metade desse aporte, cara. Cara, mas... Metade. É muito dinheiro. Tá, mas assim, vamos lá. Hein? Você vende o Caio Jorge nessa janela. Vamos fazer esse mundo hipotético. Vai entrar um... Você vai atrás de qual jogador? Até que ponto... Pedro. O Pedro? Eu tô só te chutando. Não, o Pedro... Eu vou falar uma coisa que vão falar assim... Até o Gabriel Barbosa aqui, gente, eu acho que vocês esqueceram desse jogador. O Pedro teria mais dificuldades de se adaptar ao sistema do Jardim do que o próprio Gabriel Barbosa. E ele já tem os jogos também, fez 8 lá. Sim, mas só falando de características. É um jogador de uma característica que encaixou muito com aquilo que o Jardim... Eu acho que assim, você poderia abraçar uma grande proposta, mas o principal que eu colocaria é o desejo do atleta, tá? E se o atleta não tiver esse desejo, eu, na posição de quem está hoje no Cruzeiro, sabendo o que já tem pra frente, dos aportes, que ele disse aqui mesmo pra gente, o Pedro Júnior, cara, porque você não tem nenhuma garantia que o Caio Jorge ficando no Cruzeiro consegue alcançar aquilo que ele almeja, que é a classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Mas uma coisa eu te garanto, sem ele no time, o caminho pode ficar muito mais complicado. Com e os números dele... É que assim, Gabriel, são características diferentes. Eu não estou falando... Para falar isso do Caio Jorge, eu não estou desfazendo da capacidade do Gabigol. Mas hoje nem o Gabigol consegue se encaixar como o Caio está. Tanto que o Caio é o titular. Não, e o Gabigol teve que mudar o jeito de jogar para entrar no time. Não estou falando, caso vendo o Caio Jorge... Tem que mudar porque o KJ joga muito. Então, ele não vai pegar a vaga do KJ. Então nós estamos fazendo aqui um mundo onde ele vai ter que jogar no do Caio. KJ. Meu Deus do céu. É isso. Não sei se foi claro. Não, foi. Agora é o seguinte, o que eu levantei de informação é de que o Cruzeiro só liberaria o Caio Jorge por um negócio fora da curva. E o que é o fora da curva? Claro, fora da curva. 50 milhões de euros é o quê? Olha só, sei lá, 35 de euros. 25 não pode ser. Aqui, o Zenit ofereceu para o Palmeiras no Richard Rios 30 milhões de euros. Pois é. Dá 195 milhões de reais. Né? Se chegasse com esse valor aqui, seria uma boa grana? Cara, 35, eu acho que o Cruzeiro... Eu acho se o objetivo é Libertadores, dá para chegar. Agora, eu acredito que dá para ser campeão. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. E se o Cruzeiro mantém e daqui a pouco o Cruzeiro abiscoita o brasileiro? Por quanto? E o Caio Jorge artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não precisa... Quanto ele valeria no final da temporada? Não precisa de pensar. O Cruzeiro consegue a vaga mesmo sem ser campeão.
O Caio Jorge, ele vai lutar, ao que tudo indica, pela artilharia do campeonato. Se ele ficar no Cruzeiro até o fim do campeonato, o ano que vem, com o Cruzeiro conseguindo alcançar o objetivo, ele vai jogar Libertadores. Daqui a um ano, de repente, ele pode valer mais do que ele está valendo agora. Ô, Valu, próxima convocação, se ele for convocado, já... Isso bate um carimbinho, Breno. E vai. Isso bate um carimbo lá. E vai. Automaticamente é mais 10 milhões na vida de qualquer jogador. Se ele é convocado, ele já tem uma valorização. Se ele entra no jogo, ele valoriza ainda mais. Se ele joga bem, entra e faz um gol, Aí acabou, irmão. Aí que acabou, arrebenta irmão. mesmo. Então é inevitável. Por isso que eu acho que o Cruzeiro agora não vai nem iniciar a negociação pelo Caio Jorge. Agora, o Pedro Júnior, Pedro Lourenço e Pelaipe. O que vocês acham aí, galera? Eu acho que, como o Caio Jorge já se pronunciou, falou que não tem interesse em sair do Brasil e ir para a Europa, ele está almejando a seleção, né? Ele quer ir para a seleção brasileira. Então, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí, galera, né, a opinião de vocês, a gente discutir, pra gente debater sobre, beleza? O Atlético tem os R's, o Cruzeiro tem os P's. E o Pinto? Pinto, Pelaipe, Pedro Júnior e Pedro Lourenço. Os 4 P's. Mas o firme mesmo é o Pinto. Muito bom, hein? Muito bom. Foi bom essa, não foi? Opa, caramba, velho. Isso vai viralizar, hein? Claro que vai, Vai viralizar. E aí, quer saber mais uma? Repete de novo os 4P. Os 4 Pinto. Os 4 P. Os 4 P. Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Pelaipe e Pinto. Pinto, pronto. E o Pel Jardim. É o Jardim. 5P. Você tava indo tão bem, né, o Valu? Como é que 4P. Tão Então, bem. 4P. E o 5º P, sabe qual que é? É o polaco que vai aparecer aqui agora. Ah, bom. Ó, se vocês querem pegar o Caio Jorge, fixar ele aí pra ele não sair, vocês têm que fixar com a argamassa do urso. Chama o urso que o urso vem. Alta resistência. Então, se você está fazendo uma obra, faça a aplicação, máxima aderência, você fica nessa aí. Ai, a Está começando o break dos donos da bola. Vocês que querem participar com a gente, já manda sua mensagem. Nosso telefone está aparecendo aqui, é o 319-9772-7663. Ou você pode mandar sua mensagem também pelo nosso YouTube. Pode mandar um superchat para ter a sua mensagem destacada aqui na tela. E vamos começar falando de Caio Jorge, né? Aparentemente o futebol russo tem interesse em levar ele, o Zenit quer levar ele, mas a torcida do Cruzeiro não quer levar não. E quando o pessoal falava lá dentro, o pessoal mandou valores astronômicos de propostas que aí sim, talvez o Pedrinho pensaria em aceitar, e muita gente falando da falta que ele faria no Cruzeiro também. E aí, vocês acham que o Caio Jorge poderia ser substituído? Quem estaria à altura dele, né, para jogar, chegar e já jogar? Porque se ele sai, quem que vai entrar em campo? Bom, o Antônio Leal participou com a gente e ele falou que caso o Cruzeiro perca, o Caio Jorge vai despencar no Brasileirão. Pois é, ele está sendo muito importante para o time celeste, é até o artilheiro do Brasileirão, né? Então, vai fazer falta mesmo. E o Paulo Malaquias está xingando o Zenit aqui, que não dá nem para falar por causa do horário, mas ele também não quer que o Caio Jorge saia. E olha, agora com os valores que o pessoal sugeriu, o Guilherme Silva falou que 50 milhões de euros pode levar. O Neto Ferreira falou que menos de 60 milhões de euros. O Pedro Lourenço não abre nem o diálogo e só vai aumentando, tá? A Flávia falou que 100 milhões para levar. 100 de euros, imagina, 700 de reais quase. Bom, o Gabriel Gomes falou que se pagar a multa tá tudo certo. E o Guilherme Silva falou que por 50 de euros pode vender. Mas o Fábio do Vale, ele participou com a gente e ele já foi mais pés no chão. Ele disse que pela idade e outros fatores, acho que o máximo que ofereceriam pelo Caio Jorge seria de 35 milhões. Acho impossível mais que isso. E aí, qual seria um valor justo para levar o Caio Jorge, para tirar ele do Cruzeiro? Bom, o Mestre participou com a gente também e ele falou que não tem um 9 mais tático e decisivo que o Caio Jorge no futebol brasileiro hoje. E ele disse que o Cruzeiro não perde o Caio Jorge nessa janela, nem adianta. E ele ainda falou que o futebol russo quer levar todo mundo. Verdade, né? Quer levar o Rubens também do Galo. E a torcida do Galo participou muito com a gente falando sobre ele. Porque é um jogador que tem sido fundamental para o Atlético, é inclusive o que tem mais jogos, né, pelo Galo. Até colocaram lá Iron Rubens na tarja, bem legal. E a torcida não quer que ele saia, não. Bom, o Marcelo Pedra participou com a gente e ele falou que a questão não é a venda do Rubens ou os valores. A questão é uma reposição à altura. Pois é, quem o Galo pode trazer para fazer 15 funções, participar de 40 jogos é complicado mesmo. Bom,
O Jazz participou com a gente, Jazz ou Jazz, falou que essa grana pelo Rubens é muito pouco e que ele joga muito bem de lateral esquerdo e de segundo volante. Pois é, bom, continuem participando aqui com a gente pelo 319-9772-7663 e também pelo YouTube, que daqui a pouco eu volto para o próximo break. Até mais!